Olá, queridos, graça e paz, e que Deus te abençoe em mais esse dia. A gente está aqui de volta para dar continuidade a essa série, o conflito entre a carne e o espírito. Eu tenho te mostrado, é uma guerra mesmo, né, queridos? É um conflito, né, que a gente acabou de ver no capítulo 7 de Romanos, o apóstolo Paulo passando por esse conflito. Cada um de nós passa por esse conflito diariamente, né, de fazer o que reprova e não conseguir fazer o que aprova. O homem interior, o homem exterior, carne, espírito, natureza celestial, natureza terrena, tudo isso em conflito. Essa é a nossa vida cristã. Essa é a nossa jornada de fé e vai ser assim até o final. Amém, queridos? Então agora, entrando, né, a gente sai do capítulo 7 de Romanos, eu até citei aqui um pedacinho do início do capítulo 8, e agora entrando um pouquinho mais no capítulo 8, eu quero te mostrar que essa questão de carne e espírito, né, é também uma questão de mentalidade. O que é mentalidade? Mentalidade é a minha maneira de pensar. As conclusões que eu tiro na minha mente. Paulo falou, com a minha mente eu sou escravo da lei de Deus. Ele está falando de algo interior. Está falando de mentalidade. São meus conceitos, princípios que vão sendo formados ao longo da minha vida. Sabe, e aqui no capítulo 8 de Romanos eu vou te mostrar que fala claramente sobre isso. Olha só no verso 5 o que diz. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem, de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Olha só. Então, essa questão de carne e espírito, essa questão desse conflito é interior. Não é um conflito que acontece aqui do lado de fora. Eu lutar para não fazer. Não é isso. Geralmente, quando a gente luta do lado de fora, a gente está lutando com armas humanas. Geralmente, a gente perde. Então, o nosso combate em si, o nosso conflito em si, não está em lutar para não fazer o que não pode fazer. Se a gente luta para não fazer o que não pode fazer, a gente acaba perdendo e acaba fazendo. A luta tem que ser interior. A nossa luta tem que ser interior para fazer o que tem que ser feito. Quer renovar a nossa mentalidade? Você vai entender daqui a pouco sobre isso. Mas a guerra começa lá dentro, ela só vai se manifestar aqui fora. Então, quando eu chego a praticar as obras da carne, porque eu já fui dominado por dentro. Quando eu chego a andar no Espírito, é porque o Espírito de Deus está me governando por dentro. Você está entendendo? Então, essa é a questão. Então, é uma questão de mentalidade. Olha lá, ó. Eu só vivo segundo a carne porque a minha mente está voltada para as coisas da carne. E eu só vivo segundo o Espírito se a minha mente estiver voltada para as coisas do Espírito. Então, de maneira simples, é isso aqui, ó. A nossa mentalidade, maneira de pensar, governa a nossa maneira de viver. Você precisa entender isso. A tua mente comanda a tua vida. Você tem que tomar cuidado com os seus pensamentos, com o que você tem alimentado. Pensamentos carnais que não contribuem para o teu bem espiritual devem ser eliminados e substituídos da tua mente. Se você for dando vazão a isso, se você for se permitindo flertar na tua mente, se você for se permitindo se entregar a certos tipos de pensamentos um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, um pouquinho depois da manhã, aquele pensamento vem de novo, daqui a pouco tempo você vai estar praticando aquilo que você está pensando. Porque a Joyce Meyer, ela diz o seguinte, aonde a mente do homem vai, ele vai atrás. Você nunca se viu andando na rua de madrugada ou de noite, tarde da noite, correndo atrás de uma comida que te deu vontade de comer? Por que você está indo atrás daquele sorvete ou daquela comida? Ai, vontade de comer isso. Aí você fica pensando naquilo. Poxa, queria muito. Aí você vai alimentando esse pensamento e tal e tal. Aquele pensamento te tira da cama, te tira de casa, te leva até o lugar para você comprar aquilo que você está com vontade de comer, até você satisfazer aquele desejo. Quem te levou lá? A tua mente. Se no momento que você pensou, não, mas cara, já está tarde, se você cortasse esse pensamento, já está tarde, eu não vou comer isso hoje não, outro dia que tiver possibilidade eu como, eu vou dormir. Pum. Se você cortasse esse pensamento, você não ia sair de casa igual um doido para correr atrás de um negócio que te deu vontade de fazer. E assim é em tudo na nossa vida. Aonde a mente vai, o homem vai atrás. Então é isso aí, ó. A nossa mentalidade, a nossa maneira de pensar vai governar a nossa maneira de viver. Então agora, nessa virada aqui de chave, eu quero começar a falar um pouquinho sobre isso, sobre a nossa maneira de pensar.
Então a carne tem uma mentalidade e o espírito tem uma mentalidade. Eu vou começar a te mostrar isso aqui. A nossa maneira de pensar vai guiar a nossa maneira de viver. A gente vai falar bastante sobre isso aqui, tá bom, queridos? Então fica com essa palavra no teu coração. No próximo vídeo a gente continua. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus.